15 de setembro de 2007. Um pequeno e bem cuidado subúrbio de Dublin. Um daqueles bairros onde cada vizinho conhece o outro de vista. E as cercas entre as casas são pura formalidade. Foi aqui que começou uma história em que, por muito tempo, ninguém quis acreditar. Naquele dia, Chloe, de 8 anos, regressando da escola precisamente às 4 da tarde, deixou cuidadosamente a mochila junto à porta de entrada, exatamente como sempre fazia. Os seus tênis claros favoritos estavam no lugar habitual, junto ao tapete cuidadosamente arrumado. A casa estava silenciosa. O ambiente, nada de especial. Parecia que Chloe tinha saído por um momento para o quintal ou ido à casa da amiga do outro lado da rua. Mas à noite, às 18h30, quando a mãe da menina entrou em casa, ela já não estava lá. Nenhum sinal de luta, nenhum sinal de pressa ou pânico. Como se Chloe tivesse saído à rua pretendendo voltar dali a 1 minuto. Na cozinha, estava o almoço escolar cuidadosamente dobrado, meio comido. Uma coisa parecia estranha. O telemóvel de Chloe estava desligado. Para os pais e a polícia, isso pareceu imediatamente suspeito. Chloe quase nunca o desligava, nem mesmo durante as aulas na escola. Após as primeiras horas de incerteza, um quadro alarmante começou a surgir. Uma vizinha, uma senhora idosa do lado oposto da rua, foi a primeira a contar aos polícias que, por volta das 5 da tarde, notou um carro suspeito perto da casa da família de Chloe. O carro, segundo ela, passou lentamente pela rua e depois parou um pouco mais adiante por algum tempo. A mulher descreveu-o como escuro, possivelmente preto ou cinzento, mas não conseguiu lembrar-se da matrícula ou da marca. Outro vizinho, um homem de meia idade, negou categoricamente essa informação. Ele garantiu que a rua esteve absolutamente vazia o dia todo e que não viu nenhum carro. Tal confusão imediatamente deixou a polícia em alerta. Nas primeiras horas após o desaparecimento, os investigadores verificaram cada rua, cada beco. A área foi cuidadosamente vasculhada por sinotécnicos com cães. No entanto, nada que pudesse levar à resolução do desaparecimento de Chloe foi encontrado. As suspeitas começaram a surgir quase imediatamente. A polícia tinha muitas perguntas, especialmente sobre o pai de Chloe. No mesmo dia em que a sua filha de 8 anos desapareceu, ele saiu subitamente do trabalho. Esteve ausente por cerca de 1 hora e os colegas não sabiam para onde ele tinha ido. Mais tarde, no interrogatório, ele confundiu-se nas explicações. Falou de assuntos pessoais urgentes, mas não conseguia lembrar-se claramente dos detalhes, locais, horas, com quem se encontrou. Parecia nervoso e escondia algo muito importante. Ao mesmo tempo, a mãe de Chloe, pelo contrário, fechou-se completamente em si mesma, evitava contactos com os mídia e recusava-se teimosamente a fazer quaisquer comentários. Outra pessoa entrou imediatamente no campo de visão da polícia. Um adolescente vizinho, um rapaz de 16 anos chamado Jason. Ele ocasionalmente tomava conta de Chloe quando os pais se atrasavam no trabalho. Os vizinhos falavam bem dele, responsável, educado. Mas após o desaparecimento, ele, por alguma razão, evitou ativamente o contato com a polícia como se estivesse a esconder-se propositadamente. Isso fez os investigadores pensarem: poderia Jason estar envolvido? Ou estava simplesmente com medo de ser mal interpretado? No entanto, o principal foco de atenção continuava a ser o pai. Ele estava à vista, nervoso, confundindo-se constantemente nas suas histórias. Na casa parecia pairar um silêncio tenso, interrompido apenas pelas visitas da polícia e pelo mutismo dos pais. Em poucos dias, os detetives verificaram cuidadosamente cada passo do homem, cada chamada telefônica, cada ação sua na última semana. Mas nenhuma prova direta contra ele foi encontrada. Exatamente 1 semana após o desaparecimento, aconteceu um evento que mudou drasticamente o curso da investigação. No parque da cidade, a cerca de 3 quilômetros da casa da família, um transeunte casual encontrou o telemóvel de Chloe.
O aparelho parecia perfeitamente limpo, como se alguém o tivesse limpo de propósito antes de o atirar para a relva. Não havia impressões digitais no telemóvel, nenhuma pista. Alguém claramente queria que o telemóvel fosse encontrado exatamente ali e exatamente naquele estado. Para os investigadores ficou claro uma coisa: estavam a tentar desviá-los, a encaminhá-los por uma pista falsa. O telemóvel foi encontrado de forma demasiado simples e conveniente, como se alguém o tivesse plantado de propósito, tentando confundir a investigação. Era estranho também que a bateria estivesse completamente descarregada e o aparelho desligado. Normalmente, Chloe mantinha sempre o telemóvel carregado e ligado, para que os pais pudessem ligar a qualquer momento. Após a descoberta do telemóvel, a polícia começou a alargar a investigação, estudando não só a família e o círculo imediato. Os investigadores começaram a verificar literalmente todos os que, mesmo que raramente, comunicassem com Chloe ou os seus pais, parentes, professores, colegas de turma, conhecidos casuais. Verificaram as câmaras de vigilância de lojas, bancos, até mesmo dos correios. No entanto, ainda não havia sucessos visíveis. Este desaparecimento rapidamente se tornou o evento central em todas as notícias da Irlanda. A televisão mostrava diariamente os rostos silenciosos dos pais, o trabalho tenso da polícia e as buscas meticulosas dos voluntários. Mas, uma semana depois, a única descoberta continuava a ser o telemóvel perfeitamente limpo de Chloe no parque. O mistério só se aprofundava. Entretanto, os investigadores, sentindo que andavam em círculos, decidiram voltar ao início. Reviram cuidadosamente os testemunhos dos vizinhos e lembraram-se das informações contraditórias sobre o carro misterioso perto da casa. Era aqui, esperavam eles, que poderia estar a pista crucial perdida nas primeiras horas da busca. E foi no círculo próximo de Chloe, entre aqueles que a conheciam bem, que a polícia começou a procurar uma nova e decisiva pista. A família de Chloe, à primeira vista, parecia exemplar, quase impecável. A casa sempre parecia arrumada. Os pais eram amigáveis, sorridentes, e os vizinhos falavam deles exclusivamente de forma positiva. Parecia que nada, exceto o trágico desaparecimento de Chloe, poderia perturbar esta idílica calma. No entanto, 2 semanas após o incidente, a polícia descobriu subitamente que a imagem real da vida familiar estava longe de ser tão cor-de-rosa como os outros afirmavam. A primeira pista sobre os problemas ocultos da família surgiu quando se descobriu que a mãe de Chloe frequentava há vários meses um conhecido psicólogo familiar na zona central de Dublin. As visitas eram estritamente confidenciais, mas após o desaparecimento de Chloe, a polícia obteve o direito de solicitar informações diretamente. Descobriu-se que a mãe ia às consultas sozinha, em segredo do marido, e queixava-se constantemente da atmosfera tensa em casa. Era atormentada por um estado depressivo, discussões constantes, desacordos sobre quaisquer ninharias, desde a educação até questões financeiras. A relação entre os cônjuges era tão tensa que a mulher até pensava em divórcio, embora externamente continuasse a manter a ilusão de uma vida harmoniosa. Estes detalhes contrastavam drasticamente com o que a família mostrava em público e o que afirmava no início da investigação. Os pais garantiram repetidamente à polícia e aos jornalistas que tudo estava perfeito, calmo, que o desaparecimento de Chloe foi uma surpresa absoluta para eles. No entanto, agora ficava claro que os desentendimentos familiares eram cuidadosamente escondidos de todos, incluindo os parentes mais próximos. O passo seguinte da polícia foi estudar a vida financeira da família. E aqui, entre extratos bancários e documentos, descobriu-se outro facto alarmante. Uma semana antes do desaparecimento de Chloe, a sua mãe transferiu uma quantia bastante significativa de dinheiro para uma conta bancária desconhecida. A transferência parecia invulgar e inexplicável. Quando questionada pela polícia sobre para quem e por que o dinheiro foi enviado, a mulher não conseguiu dar uma resposta clara. Os seus depoimentos eram hesitantes e pouco convincentes,
como se estivesse a esconder algo ou não pudesse falar sobre isso diretamente. Tais factos inesperados levaram a polícia a rever radicalmente a sua atitude em relação à mãe de Chloe. De possível testemunha ou vítima, a mulher passou a ser considerada como potencialmente envolvida no ocorrido. O seu comportamento e depoimentos pareciam suspeitos aos investigadores, especialmente depois de se descobrir que, no dia do desaparecimento de Chloe, ela também saiu do trabalho e esteve ausente do seu posto por quase 2 horas. Isso só foi descoberto após o estudo das gravações das câmaras de vigilância do seu escritório, onde se via claramente o momento em que a mulher saía do edifício e regressava após um longo período. As perguntas diretas dos investigadores sobre onde esteve durante esse tempo e o que fez, a mulher respondia evasivamente. Ela mantinha-se teimosamente em silêncio sobre as razões da sua ausência, o que levou a polícia a duvidar da sua honestidade e a supor que ela poderia estar muito mais envolvida no caso do que parecia anteriormente. Por algum tempo, o foco principal da investigação mudou completamente para ela. Parentes, amigos, colegas foram novamente interrogados sobre o seu comportamento recente. Descobriu-se que a mulher realmente parecia tensa, nervosa e por vezes estranha, embora inicialmente todos atribuíssem isso ao estresse ou ao cansaço. A polícia supôs que o conflito familiar poderia ter sido o motivo principal para o desaparecimento de Chloe. Poderia a discórdia oculta dos pais ter levado a que um deles estivesse envolvido neste desaparecimento? Esta tornou-se a questão central da segunda fase da investigação. A casa da família foi novamente revistada em busca de qualquer pista que pudesse explicar o que os pais escondiam. Os computadores e telemóveis da família foram verificados com especial cuidado. No entanto, nenhuma dessas ações aproximou os investigadores da resolução. Precisamente no momento em que a atenção da polícia estava totalmente focada nos segredos familiares, a investigação mudou subitamente de direção. Surgiu novamente uma pista externa, que não permitiu que os investigadores se fixassem definitivamente nos pais. A polícia recebeu gravações de câmaras de videovigilância instaladas num bairro vizinho. No vídeo, filmado no dia do desaparecimento de Chloe, foi registrado um carro escuro a mover-se lentamente pelas ruas. O condutor estava claramente à procura de alguém, parando periodicamente nos cruzamentos e observando atentamente os arredores. As câmaras de vigilância registraram a hora da passagem do carro. Coincidia com a hora estimada do desaparecimento de Chloe. No entanto, as câmaras não registraram a matrícula do carro nem o rosto do condutor. Ficou claro apenas que o carro não era local e claramente não estava a passar por ali por acaso. Esta descoberta fez a polícia mudar drasticamente o foco. Começaram novamente a verificar ativamente quaisquer carros que correspondessem à descrição, a interrogar os moradores do bairro, enviando alertas por toda a Irlanda. Os segredos familiares, que pareciam ser a chave para resolver o caso, ficaram em segundo plano naquele momento. A investigação ultrapassou largamente os limites do tranquilo subúrbio de Dublin. Ficou claro que a investigação tinha perdido algo importante logo no início, e agora era urgente descobrir quem estava ao volante do carro e por que razão estava naquele local exatamente no dia em que Chloe desapareceu. Enquanto a atenção da polícia estava voltada para o carro misterioso, a investigação recebeu novas informações que pareciam demasiado importantes para serem ignoradas. Uma nova testemunha dirigiu-se à polícia, um homem idoso chamado Thomas Hughes, que vivia na rua vizinha a apenas alguns minutos a pé da casa de Chloe. Thomas não tinha anteriormente chamado a atenção dos detetives, e o seu testemunho parecia surpreendentemente claro e detalhado. Thomas contou à polícia que alguns dias antes do desaparecimento, ao passar pelo pátio da escola, reparou numa cena estranha. Chloe estava parada perto do portão da escola a conversar com um homem desconhecido. Thomas conseguiu descrever claramente o estranho. Segundo ele, era um homem calmo e tranquilo, com cerca de 40 anos, baixo, de cabelos escuros. O homem estava ligeiramente inclinado, falava baixo, quase em sussurros, como se não quisesse chamar a atenção. Chloe, a julgar pela descrição da testemunha, não parecia assustada
ou desconfiada. Ela ouvia calmamente o interlocutor e por vezes até sorria ligeiramente, como se o conhecesse bem. Para a polícia, esta era uma linha completamente nova na investigação. Ninguém dos próximos ou vizinhos tinha mencionado quaisquer estranhos suspeitos perto de Chloe. Anteriormente, a investigação tinha verificado cuidadosamente o círculo familiar e o ambiente escolar, não encontrando nada semelhante. Por isso, o testemunho de Thomas foi recebido com sério interesse. Os detetives pediram imediatamente a Thomas para ajudar a compor um retrato robô o mais preciso possível do estranho. Algumas horas depois, o retrato estava pronto e a polícia iniciou uma busca ativa. O retrato robô foi distribuído entre vizinhos, professores, funcionários da escola e até por outros bairros da cidade. Os investigadores estavam confiantes de que, se este homem estivesse realmente relacionado com o desaparecimento de Chloe, alguém o deveria reconhecer. Mas a reação das pessoas foi inesperada. Ninguém conseguiu lembrar-se ou identificar a pessoa retratada. O retrato era de boa qualidade e detalhado, mas na realidade ninguém tinha visto tal pessoa. E isto complicou ainda mais a situação, embora a investigação ainda considerasse o testemunho de Thomas importante e digno de confiança. No entanto, a polícia decidiu verificar novamente o testemunho do homem com aqueles que conheciam Chloe melhor. Os professores da escola onde Chloe estudava ficaram surpreendidos com a cena descrita. Insistiram que Chloe sempre foi muito tímida e extremamente cautelosa. A menina evitava contactos com pessoas desconhecidas e nunca iniciava conversas com alguém que não conhecesse. Tal comportamento era atípico para ela. Estas palavras foram confirmadas pelos pais. Segundo eles, Chloe sempre os avisava sobre qualquer pessoa que tentasse falar com ela. Mesmo que fossem conversas inofensivas, ela sempre contava em casa. Assim, o testemunho de Thomas entrava em contradição direta com o que a polícia tinha ouvido anteriormente. Por um lado, o seu testemunho era claro, confiante e detalhado. Por outro lado, a imagem de Chloe, conhecida pela sua família e professores, não coincidia absolutamente com o comportamento descrito pela testemunha. Esta inconsistência alertou a investigação, fazendo-a encarar a informação recebida com ainda mais cautela. Na tentativa de encontrar alguma resposta lógica para esta contradição, a polícia apresentou uma nova versão. Talvez Chloe pudesse ter saído de casa com alguém que já conhecia e em quem confiava, pelo menos superficialmente. Os detetives voltaram a examinar cuidadosamente o círculo familiar, incluindo parentes distantes e amigos. Em breve, a atenção foi atraída para um dos parentes distantes, um primo do pai de Chloe. Ele tinha vindo a Dublin pouco antes do desaparecimento da menina e ficou uma noite em casa da família. O interesse da polícia foi despertado pelo fato de o parente ter deixado a cidade abruptamente e sem explicações, literalmente no dia seguinte ao desaparecimento de Chloe. Isto pareceu suspeito. A polícia começou a investigar o homem, apurando os detalhes da sua visita, os seus contactos em Dublin e as circunstâncias da sua partida súbita. Mas a verificação rapidamente mostrou que o parente tinha um álibi sólido. No momento do desaparecimento de Chloe, ele já estava noutra cidade, o que foi confirmado por bilhetes e gravações de câmaras de vigilância na estação. Esta linha revelou-se mais uma pista falsa, atrasando novamente a investigação. Mas a situação complicou-se ainda mais quando os investigadores decidiram verificar adicionalmente o próprio Thomas Hughes, a testemunha que descreveu o encontro de Chloe com o estranho perto da escola. Ao examinar cuidadosamente o seu passado, a polícia descobriu com surpresa que Thomas já tinha sido condenado várias vezes. Tinha condenações por fraude e, o mais alarmante, por falso testemunho. Descobriu-se que o homem usava frequentemente a sua habilidade de persuadir e inventar histórias convincentes para confundir a investigação ou obter benefício pessoal. Isto mudou drasticamente a atitude da polícia em relação ao seu testemunho. Agora, os investigadores foram forçados a admitir que o testemunho de Thomas poderia não ser apenas impreciso, mas completamente falso.
Tudo o que ele contou sobre o estranho poderia ser apenas mais uma das suas manipulações, uma tentativa de chamar a atenção para si ou de tirar algum proveito da situação trágica. Assim, a investigação regressou ao ponto de partida. Todas as linhas anteriores, que pareciam promissoras uma após a outra, levavam apenas a becos sem saída. A polícia foi forçada a admitir que, tanto tempo após o desaparecimento de Chloe, ainda não se tinham aproximado da resolução. Restava apenas uma profunda incerteza, na qual qualquer testemunho, mesmo o mais convincente, poderia revelar-se mais uma mentira. Quando os investigadores se encontraram novamente no ponto de partida, a atenção da polícia voltou-se para aquele que, desde o início, evitava conversas e comunicação direta com a investigação. Falou-se novamente do vizinho adolescente chamado Ryan, que vivia literalmente a 2 casas da família de Chloe. Nos primeiros dias após o desaparecimento, Ryan evitou diligentemente quaisquer contactos com os detetives. Encontrava sempre uma desculpa para não responder às perguntas ou não comparecer às reuniões marcadas. Inicialmente, a investigação interpretou isso como um medo adolescente normal da polícia. Mas agora, na ausência total de outras pistas, o comportamento de Ryan começou a parecer extremamente suspeito. Decidindo verificar o rapaz novamente, os detetives solicitaram dados sobre as suas chamadas telefônicas e atividade nas redes sociais. Aqui, a polícia deparou-se com o primeiro sinal alarmante. Descobriu-se que, apenas 2 dias antes do desaparecimento de Chloe, Ryan tinha eliminado completamente as conversas e registros de chamadas tanto do seu telemóvel como do seu portátil pessoal. Para um adolescente que vivia constantemente nas redes sociais, tal passo parecia muito estranho e completamente atípico. A polícia convocou imediatamente Ryan para um novo interrogatório, onde perguntaram diretamente por que é que ele se tinha livrado de todas as suas mensagens pessoais. O rapaz, obviamente, não esperava tal pergunta. Começou por se justificar, dizendo que tinha sido por acaso. Depois afirmou que simplesmente queria começar tudo de novo. As suas respostas soaram pouco convincentes, e a polícia decidiu realizar uma busca mais aprofundada na sua casa, na esperança de encontrar quaisquer pistas que pudessem esclarecer a situação. Foi durante esta busca que os investigadores descobriram outro facto que os fez olhar para Ryan de uma forma completamente diferente. Na memória de um dos telemóveis, escondido entre coisas velhas num armário, foram encontradas fotografias de Chloe. As imagens não causavam preocupação óbvia, não havia nada de alarmante ou assustador nelas, mas todas foram claramente tiradas às escondidas, sem o conhecimento da própria Chloe ou dos seus pais. Havia poucas fotografias, mas todas pareciam ter sido tiradas por alguém que observava secretamente a menina de longe. Os detetives perguntaram imediatamente a Ryan sobre essas fotos. O rapaz ficou visivelmente tenso e começou a garantir que as fotografias foram tiradas exclusivamente por brincadeira. Dizia que queria rir-se com os amigos, que não pretendia magoar ninguém, mas a polícia não acreditou numa versão tão simples dos acontecimentos. Fotografias escondidas da vizinha Chloe, de 8 anos, pareciam no mínimo alarmantes, especialmente tendo em conta o seu recente desaparecimento. Por isso, os detetives levantaram novamente a questão do álibi de Ryan. Foi aqui que começou um novo problema. Ryan tinha afirmado anteriormente que no dia do desaparecimento de Chloe, esteve com seu amigo Dylan num bairro vizinho, a jogar futebol num campo local. E isto foi confirmado pelo próprio Dylan, pelo que a polícia aceitou então o álibi de Ryan como fiável. No entanto, agora, quando Dylan foi novamente chamado para interrogatório, a situação mudou radicalmente. Sob pressão dos factos e das perguntas dos detetives, Dylan admitiu subitamente que tinha mentido da primeira vez a pedido de Ryan. Não houve futebol nenhum, e toda aquela noite Dylan passou-a, na verdade, em casa, e não com Ryan. Esta confissão destruiu instantaneamente o álibi do adolescente, que anteriormente parecia impecável. Agora, Ryan estava sob uma atenção ainda mais intensa da investigação. A polícia deteve-o imediatamente para investigações adicionais,
O adolescente foi interrogado durante várias horas seguidas, sendo-lhe feitas perguntas cada vez mais novas. Ryan confundia-se, mudava constantemente os seus depoimentos, falava de detalhes insignificantes, evitando responder às perguntas principais sobre onde exatamente se encontrava no momento em que Chloe desapareceu. Quanto mais tempo durava o interrogatório, mais claro se tornava que o rapaz escondia algo extremamente importante, embora os detetives ainda não conseguissem perceber o que exatamente. A situação para Ryan tornava-se cada vez mais difícil. Os detetives já estavam praticamente certos de que ele poderia ser a chave para resolver este caso complexo e confuso. O estado psicológico do rapaz deteriorava-se visivelmente a cada hora. Estava nervoso, perdido, por vezes quase sem controle sobre si mesmo. No entanto, a polícia ainda não tinha obtido nenhuma informação concreta. Ryan continuava a negar qualquer participação no desaparecimento de Chloe, mas as suas palavras soavam pouco convincentes, levantando ainda mais suspeitas nos investigadores. No entanto, precisamente no momento em que parecia que a polícia estava literalmente a um passo de resolver o enigma, ocorreu uma reviravolta inesperada. Chegaram às mãos dos investigadores novos dados da companhia de telemóveis que viraram completamente a situação. Os registros das antenas de telemóvel confirmaram que cerca de 1 hora antes do desaparecimento de Chloe, o telemóvel de Ryan estava muito longe da cidade, na direção oposta à casa dela. Isto foi provado de forma absolutamente precisa e excluía a possibilidade da presença física do rapaz no momento em que Chloe desapareceu de casa. Esta nova descoberta apanhou a polícia de surpresa. Os investigadores estavam confiantes de que Ryan estava envolvido no caso e já se preparavam para lhe apresentar acusações sérias. No entanto, os dados técnicos objetivos excluíam-no completamente da lista de possíveis suspeitos. A polícia ficou novamente sem nenhum suspeito real, nenhuma pista funcional. No final, a investigação voltou a entrar num beco sem saída. Todas as versões que pareciam convincentes e reais, uma após a outra, desmoronavam-se, não resistindo à prova do tempo e dos factos. E, novamente, o caso de Chloe estava onde tinha começado, numa profunda incerteza, sem qualquer pista ou ideia clara sobre para onde seguir. Passaram 7 longos anos, 7 anos de silêncio, incerteza e espera por respostas que, parecia, nunca mais viriam. A investigação do desaparecimento de Chloe praticamente parou. Demasiadas pistas foram verificadas e descartadas. Demasiados suspeitos se revelaram não envolvidos. Parecia que o caso ficaria por resolver. Os pais de Chloe viviam numa espera constante, que há muito se tinha transformado num hábito surdo e doloroso. Os moradores do bairro suburbano de Dublin resignaram-se gradualmente ao facto de que a história do desaparecimento de Chloe permaneceria para sempre um mistério. No entanto, em abril de 2014, tudo mudou subitamente. Uma história criminal completamente diferente abalou as notícias locais. A polícia deteve Patrick O'Connor, de 46 anos, residente no mesmo subúrbio em ligação com outro crime grave. O homem, até então completamente despercebido pelos vizinhos e pela polícia, encontrou-se subitamente no centro das atenções das autoridades. Ninguém no bairro o conhecia particularmente bem. Um homem calmo, discreto, introvertido, que raramente falava com os vizinhos e parecia quase invisível entre os moradores comuns do bairro. A sua casa, cuidadosamente arrumada e sem nada de especial, ficava-lhe a apenas alguns minutos a pé da casa da família de Chloe. Durante a busca na casa de Patrick, os investigadores começaram a verificar detalhadamente cada divisão até descerem à cave. Foi lá que os policiais se depararam com uma descoberta terrível. Sob o chão de cimento, encontraram restos mortais que claramente lá estavam há muitos anos. A cave estava equipada de forma a que ninguém jamais adivinhasse o que se escondia sob a aparência de arrumação e normalidade. A investigação começou imediatamente a identificar os restos mortais encontrados, embora ninguém pronunciasse em voz alta suposições sobre quem poderia ser.
As pessoas no subúrbio já estavam habituadas a que quaisquer suposições levassem à desilusão. No entanto, alguns dias depois, chegou o resultado da análise de ADN, que imediatamente levou os investigadores e toda a comunidade local 7 anos atrás. A perícia confirmou inequivocamente o terrível. Era Chloe. Todo este tempo, ela esteve a poucos passos da casa onde passou os seus curtos 8 anos. Durante 7 anos, os pais e a investigação procuraram respostas, e todo esse tempo a chave do mistério esteve incrivelmente perto. Esta notícia chocou não só a família, mas toda a cidade. O homem simples e discreto, que vivia ao lado, revelou-se aquele que escondia de todos a verdade sombria. A polícia começou imediatamente a investigar todas as circunstâncias da vida de Patrick O'Connor nos últimos anos. Os investigadores ficaram chocados com o quão discretamente ele conseguiu viver entre as pessoas, sem levantar a menor suspeita. Ele não estava nas listas de suspeitos. Os vizinhos não se lembravam dele. O seu nome não apareceu em nenhum relatório policial durante todo o tempo das buscas. Tudo isto indicava que Patrick sabia perfeitamente como esconder quaisquer das suas ações e não deixar rastros. Mas mesmo sob a pressão de provas irrefutáveis, Patrick continuou a negar o seu envolvimento no desaparecimento de Chloe. Comportava-se calmamente, quase indiferente, negando metodicamente cada acusação, cada suposição dos investigadores. Não deu explicações. Não contou por que razão Chloe se tornou a sua vítima e por que razão, durante todos estes anos, ninguém suspeitou de nada. Os investigadores tentaram obter dele quaisquer detalhes, alguma clareza, mas depararam-se apenas com silêncio e negação. Mesmo após numerosos interrogatórios e verificações, a polícia não conseguiu estabelecer um motivo claro. Permaneceu desconhecido o que moveu Patrick, por que razão escolheu precisamente ela e por que razão isso passou despercebido por todos. Os pais de Chloe receberam a resposta que tanto esperavam, mas ela não trouxe alívio. Agora sabiam o nome do homem que lhes levou a filha, mas não compreendiam as razões pelas quais tudo aconteceu. A ausência de motivo, a ausência de confissões e explicações lógicas apenas agravou a sua dor. Toda esta história deixou para trás apenas perguntas intermináveis, para as quais nunca se encontrará resposta. O julgamento de Patrick O'Connor tornou-se um dos casos mais mediáticos da história moderna da Irlanda. Apesar das suas negações persistentes e recusa em admitir a culpa, as provas apresentadas eram irrefutáveis. Após muitos meses de processo, o tribunal emitiu um veredicto inequívoco. Patrick foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Parecia que a história deveria terminar aqui, mas ninguém sentiu alívio. A sentença do tribunal não trouxe um sentimento de conclusão e justiça. No subúrbio de Dublin, permaneceu um silêncio tenso. As pessoas demoraram muito tempo a acreditar que o vizinho tranquilo, que viveu ao lado delas durante muitos anos, era capaz de tal crime. A incerteza sombria, que durante longos anos acompanhou este caso, permaneceu nos corações dos moradores. Para a família de Chloe, a decisão do tribunal foi o fim da investigação oficial, mas não o fim da sua tragédia pessoal. Perceberam que nunca conseguiriam compreender completamente o que aconteceu e por que, precisamente, com a sua filha. A casa onde viveram muitos anos ficou para sempre vazia. Os vizinhos deixaram de fazer perguntas e evitavam olhar nos olhos uns dos outros. Tudo à volta estava impregnado de um silêncio pesado e da sensação de que algo não estava completamente claro, não totalmente resolvido. No subúrbio, permaneceu para sempre uma atmosfera de ansiedade e desconfiança. Ninguém mais se sentia seguro. E ninguém podia ter a certeza de que isto nunca mais se repetiria. A história de Chloe terminou com a sentença do tribunal, mas para aqueles que ficaram a viver naquele lugar, ela permaneceu para sempre um enigma não totalmente resolvido, com o qual teriam de viver.
Durante 10 anos, ninguém conseguiu entender para onde Olivia Lawrence tinha desaparecido. Em 2011, o seu desaparecimento abalou Edmonton. 9 anos. Uma idade em que ainda se confia no mundo ao redor. Mas o mistério só foi revelado recentemente, quando os polícias abriram uma porta da qual ninguém sequer suspeitava da existência. Durante todos estes anos, Olivia esteve por perto, muito próxima. Só que a vida nos seus olhos já não existia. Edmonton, novembro de 2011. O tempo naqueles dias estava nublado e frio, como costuma acontecer antes do longo inverno canadiano. Sentia-se uma ansiedade no ar que os moradores locais tentavam ignorar. Na manhã de 7 de novembro, Olivia Lawrence, como de costume, saiu de casa na Hawthorne Street e dirigiu-se para a escola, que ficava lá apenas 15 minutos a pé. Ela conhecia bem o percurso que passava por bairros tranquilos, mas movimentados. Todos os dias, dezenas de pessoas passavam por ali. Pais, funcionários de lojas, adolescentes das escolas vizinhas. Às 15h05 daquele dia, as aulas terminaram. Normalmente, Olivia chegava a casa ao mais tardar às 15h30 e era sempre recebida pela mãe, Evelyn Lawrence. Naquele dia, ela atrasou-se na cozinha a preparar o almoço. Ao olhar para o relógio às 15h40, a mulher sentiu pela primeira vez uma leve preocupação. Às 16h, já andava nervosamente pela sala, procurando a filha pela janela. Às 16h15, Evelyn ligou para o telemóvel do marido, David Lawrence, e 1 hora depois, estavam juntos à porta da esquadra da polícia, a preencher a declaração de desaparecimento. A polícia iniciou as buscas imediatamente. Em poucas horas, os agentes percorreram o percurso de Olivia, interrogaram os vizinhos e verificaram as câmaras de videovigilância das lojas próximas. Nada. Parecia que Olivia, de 9 anos, se tinha evaporado no ar em plena luz do dia e numa rua movimentada. Nenhuma testemunha, nenhuma imagem útil das câmaras. Os detetives chegaram a um beco sem saída, e a cidade ficou em suspense ansioso. No entanto, 2 dias depois, de madrugada, um transeunte casual no parque River Valley encontrou um objeto que fez a polícia mudar a estratégia de busca. Perto de um grande ácer estava cuidadosamente pousada uma mochila escolar. Mais tarde, confirmou-se a versão mais assustadora. A mochila pertencia mesmo a Olivia. A estranheza do achado residia na forma arrumada e quase demonstrativamente cuidadosa da sua disposição. Raptores não agem assim. Parecia uma mensagem silenciosa ou uma pista estranha. O conteúdo da mochila estava intacto. Manuais escolares, estojo, cadernos escolares. Mas nenhuma impressão digital ou cabelo. Nenhum vestígio. Entretanto, os vizinhos da família Lawrence começaram a recordar pequenos detalhes. Uma mulher que morava em frente à casa dos Lawrence, a senhora Patricia Harper, afirmou ter visto Olivia pessoalmente 2 dias após o seu desaparecimento. Segundo ela, aconteceu perto do supermercado local, na secção de confeitaria. Tinha a certeza de a ter reconhecido pelo casaco vermelho vivo e pelos cabelos claros. Mas a polícia rapidamente descartou essa versão. A senhora Harper tinha sofrido recentemente um AVC grave e a sua memória falhava frequentemente. O testemunho foi considerado não confiável, embora a mulher insistisse na sua versão até ao fim. A investigação continuou e, em breve, a atenção dos detetives voltou-se para a família Lawrence. O comportamento dos pais levantou muitas questões. O pai de Olivia, David, parecia surpreendentemente contido e calmo. Nenhuma lágrima, nenhum colapso emocional. As suas respostas secas e curtas levantaram imediatamente suspeitas. Na prática da investigação, são conhecidos casos em que tal calma indica envolvimento. Ele foi interrogado várias vezes. De cada vez repetia a mesma coisa. De manhã foi para o trabalho, voltou durante o dia
Depois saiu para fazer compras. Mas uma vizinha lembrou-se que naquele dia David saiu e voltou várias vezes sem sacos ou quaisquer compras. Estes pequenos detalhes, aparentemente insignificantes, foram cuidadosamente registrados pela polícia no processo. Evelyn Lawrence, pelo contrário, parecia demasiado emocional. Ligava constantemente para a polícia, exigia relatórios, fazia cenas na esquadra. Tal comportamento também alertou os detetives, mas ainda não havia suspeitas diretas sobre ela. Paralelamente surgiu um segundo suspeito, o porteiro da escola, um tal Michael O'Hara. No dia do desaparecimento de Olivia, ele demitiu-se subitamente e um dia depois deixou a cidade, tendo vendido o carro previamente. Durante a verificação, descobriu-se que ele já tinha sido condenado por roubo 5 anos antes. Mas uma verificação mais aprofundada revelou a ausência de ligações reais entre O'Hara e a desaparecida. Ele foi encontrado pouco depois no estado vizinho, vivendo tranquilamente com familiares, e deu um depoimento detalhado. Afirmou que simplesmente queria mudar de vida e mudar-se. Esta pista rapidamente se desvaneceu. A investigação parecia ter chegado a um impasse. Até que uma manhã, exatamente uma semana após o desaparecimento de Olivia, uma carta anônima foi encontrada à porta da casa dos Lawrence. O envelope estava completamente limpo, sem selos ou endereços. Dentro, havia uma fotografia. Uma foto Polaroid, claramente tirada muito recentemente depois do desaparecimento de Olivia. Na fotografia, ela estava de pé junto a uma porta desconhecida, vestida com roupas alheias, demasiado grandes. O seu olhar parecia assustado e perdido. Ao fundo, paredes de betão nuas e iluminação fraca. Nenhum outro detalhe, nenhuma mensagem, nenhuma exigência. Apenas uma foto, que mudou tudo drasticamente. A polícia começou novamente a verificar a área. Foram organizadas buscas em grande escala, mas a fotografia não forneceu nenhuma pista real. Mas agora ficou claro que a menina estava a ser mantida algures perto, num local fechado e, muito provavelmente, bem ao lado. Isso significava que durante todo este tempo, Olivia esteve ao alcance da mão, mas completamente inacessível para a ajuda. A investigação foi forçada a seguir numa direção completamente diferente, e os detetives perceberam pela primeira vez que não estavam a lidar com um rapto comum, mas com um crime muito mais complicado e sombrio. O olhar dos investigadores voltou-se novamente para David Lawrence. Por trás da sua contenção exterior escondia-se algo mais do que apenas um caráter frio. Agora, os detetives tinham de descobrir quem ele era realmente e o que poderia ligá-lo ao desaparecimento de Olivia. Ao estudar o comportamento de David, a investigação concluiu que ele levava uma vida dupla, escondendo-a cuidadosamente da família e dos outros. Uma verificação informática dos seus dispositivos pessoais, realizada alguns dias após o desaparecimento de Olivia, revelou um detalhe estranho. No seu portátil foram encontradas mensagens encriptadas, enviadas e recebidas de um utilizador não identificado através de um chat privado. Todas as mensagens estavam ocultas por criptografia complexa, que os técnicos da polícia não conseguiram decifrar imediatamente. Isto levantou logo suspeitas, pois tais medidas são geralmente tomadas por pessoas que têm algo a esconder. Os detetives concentraram-se em descobrir quem era o interlocutor misterioso de David. Desde as primeiras tentativas de decifragem, ficou claro que não se tratava de uma correspondência comum entre amigos ou colegas. A sua confidencialidade era indicada pela frequência do envio de mensagens e pela brevidade das respostas. Houve tentativas de encontros pessoais, mas nem os locais nem os nomes dos interlocutores foram alguma vez explicitamente mencionados. Tudo estava cuidadosamente velado, como se os participantes se preparassem para algo que não deveria chegar ao conhecimento de terceiros. Um dos peritos em TI da polícia conseguiu decifrar parcialmente um pequeno fragmento das mensagens. O texto parecia estranho e alarmante. Isto tem de ser feito rapidamente. Ninguém deve saber.
Tens a certeza de que ninguém te viu? Estes curtos fragmentos de texto podiam indicar tanto uma conspiração criminosa como algo completamente diferente, mas definitivamente preocupante para a investigação. Cada detalhe da correspondência reforçava as suspeitas sobre David Lawrence. A sua imagem exterior de gestor bem-sucedido, cidadão cumpridor e pai de família atencioso começou a desmoronar-se rapidamente. A investigação decidiu verificar novamente o álibi de David no dia do desaparecimento de Olivia. Anteriormente, ele tinha dito que estava no trabalho e depois tinha saído para ir à loja. A polícia solicitou os dados da sua operadora móvel na esperança de confirmar a sua localização através das antenas de rede móvel. Os resultados foram inesperados. O telemóvel de David foi desligado exatamente 1 hora antes do desaparecimento de Olivia e permaneceu inativo durante quase 4 horas. O próprio Lawrence explicou que a bateria se tinha esgotado, mas os especialistas notaram que isso era invulgar. David era sempre cuidadoso com o carregamento dos seus dispositivos, especialmente considerando a natureza do seu trabalho. Tal nunca tinha acontecido antes. A investigação considerou este facto significativo. Paralelamente aos dados móveis, foi verificada a informação das câmaras de vigilância externa perto do escritório de Lawrence. Descobriu-se que David saiu do escritório consideravelmente mais cedo do que tinha dito à polícia e regressou à casa a 1 hora completamente diferente da que afirmou nos seus depoimentos. Quando os detetives lhe apontaram esta inconsistência, David não reagiu. Apenas repetiu os seus depoimentos anteriores e voltou a ficar em silêncio, mergulhando num silêncio pesado e cauteloso. À medida que os factos se acumulavam, a investigação começou a supor que o desaparecimento de Olivia tinha sido uma operação cuidadosamente preparada, na qual o próprio pai poderia estar envolvido. Isso explicaria a estranha correspondência, o telemóvel desligado e a confusão nos depoimentos. Talvez alguém o estivesse a ajudar, o que era confirmado pelas mensagens encriptadas. Por algum tempo, esta versão tornou-se a principal. Os meios de comunicação começaram a receber as primeiras fugas de informação da polícia. A opinião pública virou-se drasticamente contra David e parecia que a sua detenção estava iminente. Mas apesar de todas as provas óbvias, algo importante faltava. Os investigadores não conseguiam explicar o motivo do ato de David. A situação financeira da família era estável. Ele não tinha dívidas nem conflitos. A relação com Olivia sempre pareceu normal. Calma. Nada. Exceto a sua calma fria e a correspondência misteriosa, indicava diretamente o seu envolvimento real. No momento em que parecia que a culpa de David estava quase provada e os detetives estavam prontos para fechar o caso sobre ele, uma testemunha inesperada apareceu na esquadra. Um homem chamado George Phillips afirmou que, no dia do desaparecimento de Olivia, a tinha visto perto de um carro desconhecido, numa rua vizinha aproximadamente na mesma altura em que a estudante de 9 anos desapareceu. Segundo ele, estava com ela um homem que ele nunca tinha visto antes. Falavam baixo. Olivia parecia confusa, mas não chorava nem resistia. O carro não tinha matrícula, era prateado e um pouco gasto. Mas George lembrou-se claramente do rosto do homem. Não era David Lawrence. Estes novos depoimentos anularam instantaneamente todas as certezas da investigação. A versão, que parecia tão óbvia, começou a ruir, forçando os detetives a rever novamente as suas suposições. A investigação foi forçada a mudar novamente de direção. Mas agora tornou-se evidente que o desaparecimento de Olivia poderia esconder uma história muito mais complicada do que parecia inicialmente. Enquanto a atenção dos detetives se desviava de David Lawrence para a busca do homem misterioso com o carro prateado, surgiram inesperadamente na investigação detalhes que lançaram luz sobre um lado completamente diferente da vida da família. Lawrence, o que antes parecia um exemplo exemplar de uma vida tranquila e próspera, começou a revelar um lado totalmente diferente, oculto dos olhares alheios. Até aquele momento, a mãe de Olivia, Rachel Lawrence,
parecia uma vítima das circunstâncias, uma mulher inconsolável que tinha perdido o que tinha de mais precioso. No entanto, agora a investigação descobriu que ela tinha tido sérios problemas no passado, que a família escondia cuidadosamente dos amigos e vizinhos. 7 anos antes, Rachel tinha feito tratamento numa clínica privada especializada em distúrbios psiquiátricos. A informação sobre o seu diagnóstico era estritamente confidencial e mesmo os parentes mais próximos não estavam cientes de todos os detalhes. Este facto fez os investigadores olharem de forma diferente para a situação na casa dos Lawrence. A polícia levantou os documentos médicos e conversou com o médico assistente de Rachel. Soube-se que ela sofria de uma forma grave de depressão, acompanhada por episódios de psicose aguda. Apesar do tratamento bem-sucedido e da remissão prolongada, o médico observou que pacientes com diagnósticos semelhantes estão sempre em risco de recaída, especialmente em situações de estresse. O desaparecimento de Olivia poderia ter sido precisamente esse gatilho, capaz de tirar novamente a mulher do estado de equilíbrio psicológico. Os investigadores começaram a interrogar novamente os parentes e vizinhos dos Lawrence, tentando entender se o comportamento de Rachel antes do desaparecimento de Olivia tinha sido de alguma forma invulgar. Inicialmente, a família afirmou unanimemente que nada de especial tinha acontecido. No entanto, à medida que novas conversas ocorriam, começaram a surgir contradições evidentes nas suas palavras. A irmã de Rachel, Lisa Miller, na primeira conversa com a polícia, disse que o comportamento da irmã nas últimas semanas antes do desaparecimento de Olivia tinha sido absolutamente normal e nada notável. Durante o interrogatório repetido, Lisa já não estava tão segura. Confessou que Rachel, nos últimos meses, se tinha tornado muito ansiosa, fechada. Evitava a comunicação mesmo com parentes próximos e dizia constantemente que estava cansada desta vida. Por vezes, Rachel até se recusava a sair de casa, alegando indisposição, embora os médicos não encontrassem causas físicas para tal estado. Outros vizinhos confirmaram que Rachel, nos últimos dias, parecia muito deprimida e comportava-se como se esperasse algo mal. Mas ninguém conseguia lembrar-se de episódios específicos de agressão ou comportamento perigoso em relação a Olivia. No entanto, a própria atmosfera na casa dos Lawrence começou a parecer cada vez mais preocupante e insegura para essa investigação. Considerando todos os factos revelados, os investigadores começaram a considerar seriamente a versão em que a própria Rachel se tornava a principal suspeita. Os detetives supuseram que ela poderia, estando num estado psicológico grave, ter causado dano não intencional à sua filha e depois escondido cuidadosamente os vestígios. Os meios de comunicação receberam novamente uma fuga de informação, e a cidade mergulhou em novos rumores. Os vizinhos, que ainda recentemente simpatizavam com a família, começaram a olhar com desconfiança para a casa dos Lawrence. Com base nestas suposições, a polícia obteve um mandado para uma busca adicional na casa dos Lawrence. Os quartos, a cave e a garagem foram cuidadosamente revistados. Os pertences pessoais de Rachel foram minuciosamente examinados. O seu telemóvel, diários, notas pessoais. Mas nada comprometedor, exceto descrições dos seus próprios medos e preocupações, foi encontrado. Embora a suspeita fosse forte, não obteve confirmação direta. No entanto, a imagem da mãe infeliz começou a mudar drasticamente aos olhos do público e das autoridades, aumentando a pressão sobre Rachel. Os investigadores começaram a trabalhar com um psicólogo para entender se uma mulher com tal diagnóstico poderia ter planeado e executado sozinha o complexo plano do desaparecimento de Olivia. As opiniões dos especialistas dividiram-se. Alguns consideravam isso possível em momentos de episódio psicótico. Outros estavam convencidos de que Rachel não poderia ter agido de forma tão consciente e metódica, especialmente considerando o seu estado atual. No auge destas dúvidas e da busca por provas da culpa ou inocência da mãe, chegou à linha da polícia uma comunicação súbita que novamente mudou drasticamente a direção da investigação. A mulher que ligou, residente da cidade vizinha de St. Albert,
Afirmou que muito recentemente, literalmente nos últimos dias, tinha visto uma menina muito parecida com Olivia. Segundo ela, a menina estava com uma mulher desconhecida num café perto da praça central. A testemunha lembrou-se do comportamento estranho da menina que lhe chamou imediatamente a atenção. Parecia ansiosa e abatida. Olhava constantemente para os lados como se tivesse medo de algo. A mulher garantiu que a menina era exatamente parecida com as fotografias de Olivia mostradas anteriormente na televisão e nos jornais. A polícia enviou imediatamente uma equipa de detetives para St. Albert. O depoimento da mulher foi levado a sério e a versão sobre o possível envolvimento de Rachel foi novamente colocada em segundo plano. Os detetives entendiam que não havia mais tempo para erros e agora toda a esperança estava na nova testemunha e nas suas palavras. A investigação tomou novamente um novo rumo, levando os investigadores muito além do círculo habitual de suspeitos, abrindo horizontes completamente diferentes desta história. Enquanto a polícia concentrava todos os esforços na verificação do novo testemunho de St. Albert, um grupo de especialistas técnicos trabalhando em paralelo descobriu inesperadamente uma prova que trouxe a investigação de volta ao início. A rua onde Olivia desapareceu. Ao rever as gravações das câmaras de vigilância externa mais uma vez, mas agora de forma mais cuidadosa e escrupulosa, os polícias notaram uma gravação específica. A câmara de uma loja, localizada a apenas 100 metros do local do desaparecimento de Olivia, capturou um fragmento ao qual ninguém tinha prestado atenção especial anteriormente. Um perito em análise forense digital ampliou e processou a imagem, e então ficou claro. Nas imagens estava realmente Olivia. Era reconhecível pelo casaco vermelho vivo e pelos cabelos claros. A gravação, que antes parecia insignificante e desfocada, transformou-se subitamente numa das provas cruciais. Nas imagens, via-se claramente Olivia a entrar num carro desconhecido, estacionado do lado oposto da rua. Aproximou-se calmamente do veículo como se conhecesse bem quem estava lá dentro. O carro permaneceu parado menos de 1 minuto e depois partiu calmamente numa direção desconhecida. Isto mudou drasticamente o quadro do ocorrido. Ninguém agarrou Olivia, ninguém a levou à força, ninguém a obrigou a entrar no carro. Foi uma ação voluntária, ou pelo menos parecia sê-lo. A polícia recorreu imediatamente a peritos automóveis para identificar o veículo a partir das imagens da gravação de vídeo. A análise inicial indicou que poderia ser um modelo antigo de Honda prateado. No entanto, logo surgiram contradições. Um segundo perito insistiu que era um Toyota, e um terceiro garantiu que poderia ser um modelo completamente diferente de um fabricante japonês. Ninguém conseguia chegar a um consenso devido à baixa qualidade da gravação, e a matrícula parecia ter sido intencionalmente ocultada ou suja de lama. As disputas entre os especialistas prolongavam-se, roubando tempo precioso. Os investigadores decidiram enviar a gravação para uma perícia independente, na esperança de uma conclusão definitiva. Mas enquanto aguardavam os resultados, foram forçados a investigar por conta própria cada versão da marca do carro e os potenciais proprietários de carros semelhantes em Edmonton e arredores. Isso gerou caos e prolongou a investigação, forçando a polícia a mover-se simultaneamente em várias direções. Uma das primeiras verificações incidiu sobre um homem chamado Frank Jenkins, um residente de um bairro vizinho com antecedentes criminais. Jenkins possuía um Honda Civic prateado antigo que correspondia perfeitamente à descrição da versão de um dos peritos. Jenkins tinha um extenso historial criminal. Tinha sido repetidamente referenciado pela polícia por roubos e pequenas infrações. Ele encaixava perfeitamente no perfil do suspeito, reservado, pouco sociável e vivendo nos arredores da cidade, longe dos olhares alheios. A polícia deslocou-se imediatamente à casa de Jenkins. Ele ficou surpreendido com a visita e não ofereceu resistência à detenção. Os investigadores inspecionaram cuidadosamente o seu carro e a casa. À primeira vista, parecia que o carro correspondia à descrição da gravação de vídeo, mas em breve tudo se revelou mais complicado novamente.
Na altura do desaparecimento de Olivia, Jenkins estava muito longe de Edmonton, com familiares no outro estado, o que foi confirmado pelos dados do telemóvel e por numerosas testemunhas. Mais uma pista falsa. Mais uma desilusão para a investigação. Apesar do álibi de Jenkins, os meios de comunicação já tinham divulgado informações sobre o possível suspeito. Isso causou novamente agitação na sociedade, intensificando a atmosfera já tensa em torno do caso. Aos olhos das pessoas, Jenkins já se tinha tornado um criminoso, embora não tivessem sido encontradas provas reais do seu envolvimento. A polícia teve de retirar publicamente todas as suspeitas sobre ele, mas a confiança dos habitantes da cidade na investigação foi novamente abalada. O tempo passava e os investigadores começaram a sentir que tinham chegado novamente a um beco sem saída, e a esperança de resolver o mistério desaparecia lentamente. No entanto, no momento de maior tensão e incerteza, os resultados da perícia da gravação de vídeo da câmara de vigilância da loja trouxeram uma notícia completamente inesperada. A investigação forense revelou que a gravação tinha sido editada. Alguém tinha claramente tentado esconder ou alterar parte das imagens, removendo vários fragmentos importantes. Este detalhe mudou novamente por completo o rumo da investigação. Agora tornou-se óbvio para os detetives. Não estavam a lidar apenas com um rapto, mas com um crime cuidadosamente planeado e habilmente disfarçado, no qual participou alguém com acesso às gravações de vídeo e conhecimentos técnicos. Esta descoberta obrigou a polícia a rever literalmente tudo o que se sabia até aquele momento. A investigação deu novamente uma reviravolta inesperada, mergulhando cada vez mais fundo nos mistérios e intrigas que envolviam o caso de Olivia Lawrence, forçando os investigadores a olhar para onde antes nem sequer podiam imaginar. Após a descoberta da falsificação na gravação de vídeo da loja, os investigadores começaram a perceber que estavam a enfrentar um adversário meticulosamente preparado e tecnicamente competente. Nessa altura, voltou a surgir no caso o nome de uma pessoa que tinha chamado a atenção logo no início, mas que depois, por alguma razão, foi posta de lado. Um nome que se tornou chave na fase seguinte da investigação: o porteiro da escola, Michael O'Hara. Inicialmente, os investigadores não deram a devida importância ao facto de Michael ter deixado Edmonton subitamente no dia seguinte ao desaparecimento de Olivia. Oficialmente, ele explicou isso por motivos pessoais, e as suas palavras foram aceites sem verificação adicional. Mas após a descoberta da manipulação da gravação de vídeo, a polícia decidiu rever os materiais relativos a todos os que tinham acesso à escola e aos seus meios técnicos de segurança. O porteiro encaixava perfeitamente nesta descrição. Descobriram-se detalhes preocupantes sobre o seu passado, anteriormente ocultados pela direção da escola. Um ano antes do desaparecimento de Olivia, O'Hara tinha sido alvo de queixas dos pais de uma aluna do ensino secundário. Na altura, a rapariga disse aos pais que o porteiro a tinha seguido repetidamente a caminho de casa, mantendo sempre uma distância considerável e sem estabelecer contato direto. A escola decidiu não comunicar o facto à polícia, preferindo despedir o porteiro por algumas semanas e depois readmiti-lo discretamente quando as queixas acalmaram. Esta história foi cuidadosamente ocultada, temendo um escândalo que pudesse prejudicar a reputação da instituição de ensino. Agora, porém, os investigadores ponderavam seriamente se episódios semelhantes poderiam ter se repetido e passado despercebidos. O caso adquiriu uma tonalidade completamente diferente. O'Hara não era apenas um suspeito casual. Ele poderia muito bem ter tido o motivo e o acesso para cometer o que aconteceu a Olivia. A polícia começou a verificar novamente o álibi do porteiro no dia do desaparecimento de Olivia. Anteriormente, ele tinha afirmado que naquele dia esteve na escola até o almoço, após o que supostamente foi para casa fazer as malas, pois já tinha planeado a mudança. Mas um novo interrogatório aos funcionários da escola deu resultados ambíguos. Alguns professores garantiram ter visto o porteiro no edifício durante todo o dia. Outros não conseguiam confirmar categoricamente a sua presença depois do meio-dia. Particularmente suspeito pareceu o facto de as câmaras de videovigilância da escola
capazes de confirmar ou refutar as suas palavras, terem avariado subitamente nesse dia, cerca de 1 hora antes do desaparecimento de Olivia, e voltado a funcionar tarde da noite, já depois do fecho da escola. Ao tentar verificar o seu telemóvel, os investigadores também se depararam com ambiguidades. O sinal do aparelho desapareceu na zona da escola e só voltou a aparecer muito longe da cidade, já tarde da noite. As suspeitas aumentavam, e o álibi de Michael O'Hara parecia cada vez mais uma história premeditada do que a sequência real dos acontecimentos daquele dia. Considerando estes factos, a investigação voltou a concentrar todos os esforços no porteiro da escola. Foi emitido um mandado de busca oficial contra ele. A polícia enviou pedidos para estados e cidades vizinhas onde O'Hara pudesse ter parentes ou conhecidos. Os meios de comunicação foram novamente envolvidos no caso, publicando fotografias de Michael e detalhando o seu passado. Para o público, ele voltou a ser o principal suspeito, e a sua fuga súbita apenas reforçava essas suposições. Paralelamente, a polícia verificou os endereços e locais de residência anteriores do porteiro, interrogou todos os que o pudessem conhecer pessoalmente. Vários vizinhos lembraram-se que Michael sempre foi uma pessoa fechada, preferindo a solidão e mantendo pouca comunicação com os outros. A cada novo depoimento, a imagem do porteiro tornava-se mais sombria e alarmante. No entanto, apesar de todos os esforços da polícia e da atenção minuciosa do público, não se conseguiram encontrar provas diretas do envolvimento de Michael O'Hara. Ele era acusado apenas por circunstâncias indiretas e comportamento estranho. A investigação ficou novamente presa na sua própria versão, incapaz de a confirmar ou refutar definitivamente. Inesperadamente, no momento de maior tensão, quando todas as forças policiais estavam direcionadas para a sua busca, Michael O'Hara regressou a Edmonton. Completamente calmo, sem acompanhamento de advogados ou familiares, apresentou-se na esquadra da polícia e pediu uma reunião com o investigador principal do caso de Olivia Lawrence. Foi um ato inesperado e ousado, contradizendo completamente toda a sua conduta anterior. A polícia foi apanhada de surpresa. Tudo o que parecia tão óbvio foi novamente abalado. Ninguém conseguia explicar por que razão um homem que tinha evitado a comunicação e se escondido durante tanto tempo decidiu subitamente apresentar-se voluntariamente à investigação. A investigação mudou novamente de rumo. Os investigadores perceberam que por trás da aparente simplicidade desta situação se escondia algo mais. E agora muito dependia do depoimento do próprio O'Hara para o destino do caso de Olivia Lawrence. Enquanto a investigação tentava compreender os motivos do regresso súbito de Michael O'Hara a Edmonton, outra equipe de detetives recebeu informações inesperadas. Ao examinar os dispositivos pessoais de Olivia, descobriu-se um detalhe que nenhum dos investigadores poderia ter previsto anteriormente. Olivia mantinha contato constante com um adulto desconhecido, que conheceu num chat online fechado. Esta correspondência revelou-se séria e durou pelo menos 6 meses antes do desaparecimento. Inicialmente, ninguém levou a sério o facto de Olivia, de 9 anos, poder ter tais conversas. Mas a verificação mostrou que a conta realmente lhe pertencia e a correspondência era regular. Os peritos examinaram cuidadosamente o seu conteúdo, notando que a pessoa do outro lado era sempre extremamente cautelosa. Evitava falar sobre si mesma, não dizia o nome verdadeiro e fazia perguntas de forma cuidadosa e discreta. No entanto, era precisamente esta comunicação, aparentemente benevolente e inocente, que causava a maior preocupação. Os investigadores notaram o tom peculiar com que o desconhecido se dirigia a Olivia. As mensagens pareciam amigáveis, quase paternais, e o estranho frequentemente sugeria a Olivia que contasse sobre quaisquer das suas preocupações e problemas, insinuando que ele a entenderia melhor do que os pais ou amigos. Olivia confiava neste interlocutor e, ao que tudo indica, partilhava com ele muitos detalhes da sua vida. Esta correspondência não chamou a atenção dos pais e estava escondida entre mensagens comuns e jogos. No entanto,
Os peritos estabeleceram que alguém instruía cuidadosamente Olivia sobre como apagar os fragmentos mais comprometedores da correspondência, escondendo-os dos pais. Isto significava que o adulto desconhecido estava perfeitamente ciente de que as suas ações eram ilegais e perigosas. A revelação desta informação foi uma surpresa também para a família Lawrence. Os pais afirmaram que não tinham qualquer conhecimento de tais contatos da filha na rede. No entanto, um interrogatório repetido e mais rigoroso da mãe de Olivia, Rachel Lawrence, deu resultados completamente diferentes. Sob pressão da investigação, Rachel admitiu que sabia do estranho conhecido online da filha, mas não lhe deu grande importância. Segundo ela, temia a reação do marido e da polícia, por isso decidiu não informar ninguém, acreditando que Olivia própria terminaria a comunicação. Os investigadores tentaram descobrir por que Rachel encarou uma situação tão séria de forma tão leve. Ela justificou-se dizendo que tinha a certeza de que não havia nada de perigoso nessas correspondências, que a pessoa simplesmente comunicava com a sua filha por curiosidade, sem más intenções. Rachel parecia sinceramente confusa, mas isso apenas aumentou as suspeitas da polícia. Considerando o seu passado psicológico, os detetives supuseram que ela poderia ter escondido conscientemente parte da verdade, tentando evitar conflitos dentro da família. Agora, a polícia estava quase 100% convencida de que era precisamente o interlocutor desconhecido quem estava diretamente envolvido no desaparecimento de Olivia. Todos os suspeitos anteriores foram gradualmente postos de lado, e a investigação concentrou-se totalmente na correspondência online e na busca do seu autor. Os peritos informáticos passaram vários dias a tentar determinar o endereço IP real do interlocutor desconhecido. Isso não foi tão simples, pois ele usava uma série de artifícios, mascarando a sua localização real. No entanto, passado algum tempo, os detetives conseguiram obter uma pista técnica concreta: o endereço IP, a partir do qual o estranho acedia regularmente à rede, apontava para uma pequena cidade no estado vizinho. A polícia enviou imediatamente uma equipa operacional para lá. Mas ao chegar ao local, os detetives enfrentaram mais uma desilusão. O endereço pertencia a uma casa vazia, à venda. Os vizinhos informaram que o proprietário se tinha mudado há vários anos, e a casa estava desabitada desde então. O interrogatório aos moradores locais não deu resultados. Ninguém se lembrava de pessoas que tivessem visitado o local recentemente. A polícia inspecionou cuidadosamente o edifício, mas não encontrou vestígios da presença de Olivia, nem quaisquer sinais de vida no interior. Obviamente, alguém usou intencionalmente aquele local para confundir definitivamente a investigação. Era mais uma pista falsa cuidadosamente elaborada, que fez os detetives sentirem-se impotentes novamente. Apesar do novo fracasso, a polícia não se apressou a deixar a casa. Os especialistas técnicos verificaram novamente a rede através da qual a correspondência era realizada e confirmaram: era dali que as mensagens eram enviadas. Ficou claro que a pessoa desconhecida sabia perfeitamente como usar artifícios técnicos para esconder o rastro real, deixando a polícia repetidamente num beco sem saída. Os detetives perceberam que estavam a lidar com uma pessoa extremamente cautelosa, inteligente e perigosa. Ele não apenas raptou Olivia, mas preparou-se cuidadosamente para isso durante longos meses. Cada passo foi premeditado e disfarçado. A investigação atingiu novamente um ponto crítico, forçando os investigadores a avançar, na esperança de encontrar qualquer vestígio da pessoa que mantinha essa estranha e alarmante correspondência com Olivia. Eles entendiam que o tempo estava a esgotar-se e as hipóteses de sucesso diminuíam a cada nova pista falsa. Enquanto a polícia continuava a procurar em vão a solução para essa estranha correspondência online de Olivia e a identidade do seu misterioso interlocutor, surgiu inesperadamente uma nova testemunha no caso. Era um morador local, sem relação anterior com o caso, mas que possuía informações importantes. O homem informou à polícia que se lembrou de um episódio invulgar relacionado com o dia do desaparecimento de Olivia, ao qual não tinha prestado atenção anteriormente. A testemunha Robert Miles
Contou que naquele mesmo dia em que Olivia desapareceu, estava a reparar o carro no quintal de sua casa. Em algum momento, a sua atenção foi atraída por um homem desconhecido, que se comportava de forma estranha na rua, não muito longe do local do desaparecimento. Segundo Robert, o homem estava claramente nervoso, olhava frequentemente para trás, caminhava pela rua várias vezes para lá e para cá, como se esperasse algo ou alguém. A polícia ouviu atentamente Miles e tentou descobrir por que ele não tinha comunicado isso antes. O homem explicou que inicialmente não deu importância ao que viu, atribuindo o comportamento estranho do desconhecido a circunstâncias casuais. Só depois que as notícias voltaram a falar sobre o desaparecimento de Olivia é que as memórias voltaram com força renovada. Robert descreveu claramente a aparência do homem, o que permitiu à polícia identificá-lo rapidamente. O homem de quem a testemunha falava era um eletricista local chamado Stephen Hart. A polícia verificou a sua identidade e não encontrou quaisquer sinais alarmantes no passado. Ausência de registro criminal, trabalho estável, avaliações positivas de vizinhos e clientes. À primeira vista, Hart era uma pessoa absolutamente comum que não levantava suspeitas. No entanto, a polícia era obrigada a verificar esta versão cuidadosamente. Os detetives convidaram Hart para uma conversa. Inicialmente, ele parecia completamente calmo e respondia de bom grado às perguntas. O homem confirmou que esteve realmente na área do desaparecimento de Olivia no dia indicado, explicando a sua presença pela realização de um trabalho de rotina nas proximidades. A polícia verificou esta declaração e, à primeira vista, tudo parecia bastante convincente. Os clientes confirmaram que ele esteve realmente na casa deles nas horas indicadas, realizou a reparação da instalação elétrica e saiu aproximadamente na hora que coincidia com o desaparecimento da menina. Mas a investigação não podia deixar esta versão sem uma verificação completa. Os agentes interrogaram Hart várias vezes, tentando detetar imprecisões nos seus depoimentos, mas de cada vez, Stephen era extremamente convincente e preciso, não demonstrando sinais de nervosismo. Os detetives chegaram a verificar o seu carro e pertences pessoais, mas não encontraram nada suspeito. Tudo indicava que Stephen Hart estava a dizer a verdade. Apesar da credibilidade do álibi de Hart, os investigadores decidiram ainda assim estudar novamente a sua biografia e ligações. O seu comportamento no dia do desaparecimento de Olivia parecia demasiado suspeito para ser ignorado. Os detetives interrogaram vizinhos e amigos de Stephen, tentando descobrir quaisquer detalhes ocultos da sua vida que pudessem indicar o seu envolvimento. No entanto, a verificação não deu em nada. Pelo contrário, as pessoas falavam positivamente de Stephen. Muitos descreviam-no como uma pessoa calma, educada e trabalhadora, não tendo notado nele qualquer comportamento estranho. A polícia também examinou as suas chamadas telefônicas e correspondência daquele período, mas não foram encontrados contactos suspeitos. Até o perfil psicológico elaborado por especialistas depunha a favor da sua total não implicação. Após várias semanas de verificações minuciosas, a investigação foi forçada a admitir que Stephen Hart não tinha relação com o desaparecimento de Olivia. Ele voltou a ser apenas uma testemunha que circunstâncias casuais tornaram suspeito por um curto período. O caso chegou novamente a um impasse, e a polícia foi forçada a voltar-se para outras versões, pondo de lado a figura do eletricista. Parecia que a história com Stephen Hart tinha terminado definitivamente. No entanto, anos depois, já em 2017, o nome deste homem apareceu novamente nos registros policiais de Edmonton. Stephen Hart foi inesperadamente detido sob a acusação de vários ataques a mulheres, cometidos por ele nos últimos meses. A polícia estabeleceu que estes crimes eram cometidos segundo um padrão semelhante. Ele escolhia cuidadosamente as suas vítimas, agia com precisão e quase não deixava vestígios. Apenas por acaso, uma das vítimas conseguiu identificá-lo e comunicar à polícia. Esta informação chocou os detetives, que anteriormente tinham excluído Hart da lista de suspeitos no caso de Olivia. De repente perceberam que o homem que antes parecia absolutamente comum e inofensivo
era capaz de muito mais do que se supunha inicialmente. Agora, a polícia foi novamente forçada a regressar aos materiais do caso para estudar mais uma vez o comportamento de Stephen Hart no dia em que Olivia desapareceu. A investigação recomeçou com nova força. O passado e o presente de Stephen Hart exigiram da polícia um estudo mais aprofundado da sua personalidade. E o caso do desaparecimento de Olivia, que parecia já congelado na incerteza, voltou a ganhar direção. Após a detenção de Stephen Hart em 2017 por ataques a mulheres, a polícia foi forçada a investigar mais a fundo a sua vida. Agora, este homem, que antes parecia um cidadão comum, representava uma figura muito mais complexa e misteriosa do que se poderia supor. A investigação reabriu os materiais sobre o desaparecimento de Olivia, revendo cuidadosamente cada episódio da vida de Hart nos últimos anos. Durante a busca na casa de Stephen Hart, que anteriormente nunca tinha chamado a atenção da polícia, os agentes descobriram acidentalmente algo que virou o rumo da investigação. Na cave da sua casa, cuidadosamente disfarçada e quase invisível na penumbra do local, havia uma porta. Esta porta estava habilmente escondida atrás de um painel de madeira, e a própria entrada era quase impossível de notar sem uma inspeção especial. Parecia que uma casa comum, pertencente a um eletricista comum, não poderia esconder nada semelhante. Os investigadores pediram imediatamente explicações a Hart sobre esta porta, mas Stephen, geralmente confiante e contido, desta vez parecia confuso e nervoso. Insistiu que não sabia absolutamente de onde tinha vindo aquela porta e alegadamente nunca a tinha visto antes. Mas os detetives perceberam que tal explicação soava demasiado ridícula e pouco convincente. Ficou claro que o eletricista estava a esconder algo, embora inicialmente ninguém pudesse supor quão séria seria esta descoberta. Os interrogatórios tornaram-se mais insistentes e rigorosos. Os investigadores questionaram Stephen detalhadamente sobre a planta da sua casa, construção e reparações que ele poderia ter realizado nos últimos anos. Mas o eletricista negou veementemente quaisquer trabalhos que pudessem ter levado ao aparecimento de um quarto secreto ou de uma porta na sua casa. Repetiu que sempre viveu sozinho e praticamente não recebia visitas, por isso, na sua opinião, alguém poderia ter entrado na casa e arranjado tudo aquilo de propósito para o incriminar. Mas esta versão parecia fraca. Os peritos da polícia estabeleceram que a porta e o compartimento escondido atrás dela foram construídos há vários anos, aproximadamente no período em que Olivia desapareceu. A porta, técnica e profissionalmente bem escondida, segundo as conclusões dos peritos, foi feita por uma pessoa com boas habilidades e ferramentas especiais, como as que o próprio Hart costumava usar. Tudo isto indicava diretamente o seu possível envolvimento. Apesar da evidência dos factos, a inspeção inicial do quarto atrás da porta não deu resultados imediatos. Os polícias não encontraram nada além de um compartimento vazio e sujo, parecido com uma arrecadação antiga. Isto fez os investigadores ponderar por um momento. Talvez Hart realmente não tivesse nada a ver com o desaparecimento de Olivia, e a porta estranha fosse apenas mais uma circunstância casual. Poderia alguém ter incriminado o eletricista sabendo que a polícia, mais cedo ou mais tarde, viria exatamente ali? Durante vários dias, os investigadores realizaram uma perícia minuciosa do local, verificando-o centímetro por centímetro, estudando os materiais de construção, vestígios de reparações e a tinta nas paredes. Tudo indicava que o quarto secreto tinha sido equipado há muito tempo e usado por alguém que desejava manter a sua presença despercebida. No entanto, nenhuma prova direta que ligasse Hart ao desaparecimento de Olivia foi encontrada na primeira fase. Stephen continuou a negar o seu envolvimento e muitos já se inclinavam para a versão de que o eletricista tinha sido realmente mais uma vítima das circunstâncias. Uma pessoa que teve o azar de estar no lugar errado, na hora errada. A polícia preparava-se para encerrar mais uma verificação da sua casa, voltando novamente ao estudo de outras pistas. No entanto, no último momento, quando parecia que os polícias estavam prontos para deixar a casa de Hart, um perito forense notou acidentalmente uma pequena,
quase imperceptível diferença de nível no chão de betão no canto mais afastado do compartimento, né? Sob a suspeita de que ali poderia haver outro esconderijo, a polícia decidiu remover parte do revestimento de betão. Os trabalhos duraram várias horas e quando o betão foi finalmente quebrado, os investigadores ficaram paralisados de choque. Sob o betão, a uma pequena profundidade, foram encontrados restos mortais humanos. Mais tarde, a perícia confirmou que eram os restos mortais de Olivia Lawrence. Esta descoberta mudou para sempre o destino de Stephen Hart e levou definitivamente a investigação para um nível completamente diferente. Agora, a polícia sabia exatamente com quem estava a lidar e quão perigoso era este homem. O eletricista, que durante anos viveu ao lado dos seus vizinhos uma vida tranquila e discreta, escondia por trás da sua calma exterior o mais terrível dos segredos possíveis. A investigação aproximou-se do seu dramático desfecho. Stephen Hart já não podia negar o óbvio. Os detetives preparavam-se para pôr um ponto final no caso que abalou toda Edmonton. O mistério do desaparecimento de Olivia estava quase resolvido, mas ninguém ainda sabia todos os detalhes do que realmente aconteceu atrás da porta que, durante tanto tempo, ninguém notou. Após a descoberta dos restos mortais de Olivia na cave da casa de Stephen Hart, a investigação precisou de mais algumas semanas para colocar definitivamente todos os pontos nos is. O eletricista pacato, anteriormente uma pessoa completamente discreta, que vivia modestamente e em silêncio, sem quaisquer sinais evidentes de perigo, estava agora definitivamente no centro do caso mais mediático de Edmonton nas últimas décadas. Polícias e procuradores trabalharam sem parar, reunindo cuidadosamente cada detalhe para apresentar uma acusação que fosse impossível de contestar. Quando os materiais do caso chegaram à mesa do procurador distrital, ficou claro. Stephen Hart seria levado a tribunal sob a acusação de homicídio de Olivia Lawrence. O julgamento começou numa atmosfera de tensão que pairava sobre toda a cidade. Os habitantes de Edmonton, que viveram durante muito tempo com um sentimento de incerteza e medo, esperavam finalmente obter as respostas que aguardavam há tanto tempo. O julgamento tornou-se um evento que revelou ao público todo o quadro do caso. Todos os erros e pistas falsas que desviaram a polícia do caminho durante quase 6 anos. Descobriu-se que todas as versões que a investigação tinha verificado anteriormente, desde as suspeitas sobre David e Rachel Lawrence, até os falsos testemunhos do porteiro Michael O'Hara e do desconhecido do chat online, não tinham qualquer base. Real. A única pessoa responsável pela tragédia era Stephen Hart, que conseguiu viver durante quase 6 anos como se nada tivesse acontecido, escondendo cuidadosamente a terrível verdade debaixo dos seus pés. Os peritos forenses, ao deporem em tribunal, confirmaram que o compartimento na cave de Hart foi especialmente equipado para ocultar o crime. Stephen passou muito tempo a disfarçar cuidadosamente os vestígios, criando a impressão de uma arrecadação comum e de um chão de betão sob o qual ninguém procuraria nada suspeito. Ele possuía habilidades profissionais que lhe permitiram criar um esconderijo quase perfeito. Mesmo polícias experientes admitiram que, sem a atenção casual aos mínimos detalhes, este crime poderia ter permanecido por resolver para sempre. Mas o próprio Hart, apesar de todas as provas contra ele, continuou a negar teimosamente a sua culpa. Ele não queria revelar o motivo das suas ações. Em nenhum dos interrogatórios, nem nas sessões do tribunal, ele disse algo que pudesse lançar luz sobre a causa desta tragédia. Mesmo os advogados do réu, ao fazerem-lhe perguntas diretas em privado, não obtiveram quaisquer esclarecimentos sobre por que ele escolheu precisamente Olivia e por que decidiu dar aquele passo terrível. A tensão na sala do tribunal e fora dela aumentava a cada dia do processo. A família de Olivia, que acompanhava atentamente o desenrolar das sessões, tentava entender por que precisamente a sua filha foi vítima de um homem que eles nunca conheceram e nunca encontraram pessoalmente. Esta incerteza aumentava a amargura e o desespero dos pais, que já se tinham habituado a viver num estado de constante espera e desconhecimento. E agora,
Quando o criminoso estava diante deles, ele continuava silencioso e misterioso. Stephen Hart, durante todo o julgamento, demonstrou uma calma absoluta, não manifestando emoções mesmo nos momentos em que a acusação apresentava as provas mais chocantes. Inicialmente, tentou convencer o tribunal da sua completa inocência, afirmando que alguém estava a tentar incriminá-lo. Mas a cada nova sessão, isso parecia cada vez mais sem sentido e desesperado. As suas palavras não resistiam a qualquer crítica perante as provas reais e evidências apresentadas pelos procuradores e peritos. O acorde final deste processo foi a decisão do tribunal. Após várias semanas de audiências, exame de dezenas de provas e testemunhos, o tribunal emitiu o veredito final. Stephen Hart foi considerado culpado do homicídio de Olivia Lawrence e condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Foi um desfecho justo para o longo e doloroso caminho percorrido pela polícia, pela família e por toda a cidade, que tentava entender como um homem comum, que vivia entre eles, pôde cometer um crime tão cruel e permanecer despercebido por tanto tempo. Mas mesmo após a sentença, as questões principais permaneceram sem resposta. Stephen Hart não deu quaisquer explicações, não proferiu uma palavra de arrependimento, nem o menor indício sobre os motivos das suas ações. A família de Olivia deixou a sala do tribunal sem obter resposta à pergunta mais importante: por que aconteceu precisamente com eles e precisamente com Olivia? Apesar da conclusão da investigação e da sentença proferida, a verdadeira causa da tragédia permaneceu um segredo que Stephen Hart, ao que tudo indica, decidiu levar para sempre consigo. O caso de Olivia Lawrence tornou-se um dos mais famosos e misteriosos da história criminal do Canadá. Mostrou quão facilmente uma pessoa pode esconder a sua verdadeira essência, vivendo ao lado dos outros, e quão complexo pode ser o caminho para estabelecer a verdade. A cidade de Edmonton recordará por muito tempo esta história, na qual uma porta simples, quase imperceptível, se tornou a chave para um crime terrível, descoberto demasiado tarde.